It's okay. Você trabalhou com o Jesus Culture, você trabalhou com a Bethel Music. You have worked with Jesus Culture and Bethel Music. Yes, many years. Muitos anos, muitos anos. Fala para nós um pouco dessa experiência. Could you tell us a little bit about this experience that you had? Yes, so we were talking about Jesus Culture. A gente estava falando a respeito ali do Jesus Culture. And I remember two big turning points in their ministry. E eu me lembro de dois grandes pontos de inflexão no ministério deles. The first one was when Brian Johnson of Bethel Music, O primeiro ponto de inflexão foi quando o Brian Johnson, líder da Bethel Music, he quit just writing his own thoughts and ideas, parou de simplesmente ficar escrevendo e compondo suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, and he started to write songs out of what Bill Johnson and Chris Valentin were saying. e ele começou a escrever canções a respeito do que o Bill Johnson e o Chris Walton estavam ali ensinando. And this is like the Asaph anointing in David's tabernacle. E essa é como a unção de Asaf no tabernáculo de Davi. He started functioning prophetically as the king's recorder. Ele começou a funcionar de uma forma profética como um escrivão do rei. When he did this, their worship went global. Quando ele fez isso, o louvor deles passou para uma escala global. And miracles started happening on a greater level. E milagres começaram a acontecer de uma forma mais intensa. And part of that is that he wasn't just figuring out what to write songs about. He was listening for the word of the Lord in the leaders of his generation and turning their sermons into songs. E parte disso não se tratava dele tentar descobrir o que Deus estava dizendo, era simplesmente ele discernir, entender e escutar o que os líderes dele estavam pregando, falando e transformando essas mensagens, esses sermões em músicas. That was the first big turning point. Esse foi o grande primeiro ponto de inflexão. The second turning point came many years later. E o segundo ponto de inflexão veio vários anos depois. I remember Bill Johnson came into the worship school. Eu lembro que o Bill Johnson ele veio até a escola de adoração. And he said, let's quit singing about what we already have. E ele falou, vamos parar de cantar a respeito simplesmente daquilo que a gente já tem. If we keep singing about what we already have, we'll never have anything new. Se a gente ficar cantando simplesmente a respeito de coisas que já temos, a gente não vai conseguir experimentar coisas que não temos ainda. He said, let's sing about what we want to see in the next 3 to 5 years. E ele falou, vamos começar a cantar a respeito de coisas que queremos ver acontecendo nos próximos 3 a 5 anos. And let's sing it until those things come into existence. E vamos começar a cantar essas canções até que essas coisas venham à existência. And this was the Haman anointing, the king's seer. E essa foi a unção de Amã, do vidente, a unção de vidente do rei. But I saw this happen with Bethel Music. Mas eu vi isso acontecendo com a Bethel Music. And I saw the change from being a strong local worship community to actually being a worship community that was received globally. E essa segunda chave, o primeiro ponto de inflexão trouxe uma influência muito grande local para eles. E esse segundo ponto de inflexão trouxe uma influência não só local, mas expandiu para uma forma mais global. The worship leader is not just an artist. O líder de adoração, ele não é simplesmente um artista. An artist shares their testimony. Um artista compartilha o seu testemunho. They say, this is what I think, this is what I feel, this is what I'm hearing. Um artista diz, é isso que eu penso, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou escutando agora. And artists are very important. E artistas são muito importantes. And they are very powerful. E são muito poderosos. And the testimony is powerful. E o testemunho é poderoso. But the shift for Brian from Bethel Music was from artist to ambassador. Mas a mudança para o Brian Johnson da Bethel Music foi essa mudança de sair de um ponto de artista e se tornar um embaixador. He was no longer just speaking what he thought and what he felt.
Ele não estava mais agora falando simplesmente do que ele estava vendo, do que ele estava pensando, sentindo. He was listening to what the leaders of his generation were saying, and he was turning those into songs. Ele estava escutando aquilo que os líderes da sua geração estavam falando e transformando essas palavras em canções. And as he did this, he was shifting from the artist to the ambassador. E quando ele fez isso, ele transicionou de um artista para um embaixador. He was speaking the language of the kingdom in the language of music. Ele estava falando a linguagem do reino dentro da linguagem da música.